Bom dia, galerinha. Vamos novamente para mais uma aula de Biologia Frente C do Colégio Einstein. Na aula passada, a gente falou sobre ligação gênica e falamos aí um pouquinho sobre permuta. Eu vou completar hoje o assunto de permuta gênica. Em seguida, iremos entrar em mapas cromossômicos e mutações. Então, vamos colocar mãos à obra. Gente, a chance de ocorrer crossing over entre dois pares de genes alelos que estão em linkage é diretamente proporcional à distância que existe entre eles. Lembra que a gente falou isso aí na aula passada, né, gente? Que quanto maior for a distância entre esses genes, entre esses alelos que estão no mesmo cromossomo, maior é a probabilidade de ocorrer permutação, maior é a probabilidade de ocorrer o crossing over. Então, a partir dessa constatação, Thomas Morgan, que é aquele carinha lá das moscas de frutas, né, e alguns outros geneticistas propuseram uma forma de se medir essa distância entre esses genes. O professor de aula passado, o senhor falou que existe uma unidade que vai medir a distância entre esses dois genes, correto? E que unidade é essa, professor? É a chamada unidade de recombinação, ou então o R. Ou vocês podem encontrar com o termo centimorga. Não se trata de uma distância absoluta, como o comprimento de um objeto, mas um valor relativo, que é útil para mapear os cromossomos. Para se avaliar a ocorrência, gente, de permutação, eu tenho que determinar a taxa de recombinação entre esses dois genes. Tá? A taxa de recombinação, gente, eu vou pegar o número de recombinantes, dividir pelo número total de indivíduos que tem no cruzamento e vou multiplicar por 100. Tá? Então, para que seja determinada, galera, essa posição dos genes em um cromossomo, a gente vai somar essas porcentagens, né, dos descendentes recombinantes em um cruzamento teste e dividir pelo número total da prole obtida. E tudo isso depois multiplicando por 100. Na apostila de vocês tem direitinho aí essa fórmula, tá? Só lembrando, gente, que o número de recombinantes sempre é representado pela soma das duas menores quantidades obtidas no cruzamento. A gente vai ver um exemplozinho aí mais na frente como se faz isso, beleza? Mas tenham em mente que quanto menor for a distância entre os dois genes, menor vai ser a probabilidade de ocorrer a permuta entre eles, beleza? Gente, aí vocês podem perceber, né, que a presença do linkage ou não, ele vai aí variar de acordo com a proporção dos gametas, tá? Olhe bem aqui o que foi observado lá na proporção de Mendel, né? Então, gente, caso sejam formados, né, gametas variados na mesma proporção, ó, 25 Azão, Bzão, 25 Azinho, Bzinho, 25 Azão, Bzinho e 25 Azinho, Bzão, né, temos aí uma segregação independente, onde conseguimos ver isso na segunda lei de Mendel, né, onde os genes, olha aqui, ó, os genes vão estar em cromossomos diferentes, beleza? E também, ó, o que é o linkage. Então, olha a diferença do que é uma segregação independente, que a gente falou na aula passada, que é o que foi visto lá na segunda lei de Mendel, onde tivemos a mesma proporção de ocorrer gametas variados, e os gametas sempre tiveram aí a mesma proporção entre eles. E lembrando, segregação independente, os meus genes vão estar em cromossomos não homólogos, em cromossomos diferentes. Linkage não, os meus genes vão estar em um mesmo cromossomo. Ou seja, a gente pode perceber os casos de linkage quando os genes estão em um mesmo cromossomo. Olha aqui, ó, o gene Azão e o Bzão, e o seu alelo na outra cromátide, Azinho, Bzinho. Tá? Ou seja, os gametas aqui formados, eles vão estar na mesma proporção e vão ser iguais aos parentais. Beleza? Então, gente, bem que eu acho que ficou faltando o slide que é do crossing over. Então, gente, ó, a recombinação entre esses genes ligados é o resultado da permutação. Quanto maior a distância entre eles,
né, entre esses dois genes nos locos gênicos, maior vai ser essa taxa de permutação e, consequentemente, maior vai ser a minha frequência de recombinantes da descendência. Essa proposta, feita pelo grupo de Morgan, pressupunha que os genes apresentavam uma distribuição linear e uma localização constante ao longo dos cromossomos. Esses genes, em um mesmo cromossomo, eles podem estar localizados um pouco mais juntos, um pouco mais distantes, então ele vai variar ao longo dos cromossomos. Assim sendo, a distância relativa entre dois locos gênicos pode ser calculada a partir da porcentagem de permutação que ocorre entre eles. A taxa de permutação é calculada, gente, somando-se as frequências dos indivíduos recombinantes. A gente vai já ver o exemplo, vocês vão conseguir entender melhor. Esse é o princípio da construção dos mapas cromossômicos, cuja unidade de medida, que eu já falei, é a unidade de recombinação, ou centimorga, cm. No caso dos locos dos genes para corpo e tamanho da asa, gente, que a gente viu lá no exemplo, né, das moscas de frutas, a distância entre eles poderia ser de 17 unidades por unidades de recombinação ou 17 centimorga. E essa frequência de recombinação ela é na faixa de 17%. Tá aqui, gente, mais ou menos que vocês podem entender aí o linkage quando há a probabilidade de ocorrer crossing over. Tá? Lembrem lá, aqui no passado a gente viu o que era a segregação dependente na segunda lei de Mendel e o que era o linkage. A gente pode perceber aqui, galera, justamente quando há um linkage com o crossing over. Aqui, ó, foi o linkage sem o crossing over. Quando há um linkage sem o crossing over, a probabilidade dos meus gametas formados vão ser iguais ao genótipo dos parentais, beleza? Já aqui, ó, no linkage com crossing over, galera, os gametas, eles são formados em diferentes proporções, sendo que nas células filhas, os gametas iguais aos parentais vão estar em maior proporção, tá? Então, ó, azão, bezão e o outro azão, bezinho. Então, eles vão estar, lógico, em maior proporção, né, sendo iguais aos genótipos dos parentais, tá? Igual aos gametas dos parentais. Já os gametas do crossing, que são esses dois aqui, né, eles são diferentes dos parentais, estarão sempre em menor proporção. Os gametas, galera, ou esses genes do cross, né, são formados quando há apenas o crossing over. E é claro, eles vão ser sempre diferentes dos parentais. Então, gente, vamos entrar aqui, ó, no exemplo de como vocês podem estar observando essa questão aí da taxa de permuta. Caso a proporção de gametas formados seja 30% azão bezão, olha aí, ó, 30% azão bezinho, 20% azão bezinho e 20% azão bezão. De cara, gente, dá para vocês observarem o quê? Qual é o genótipo, os gametas parentais? É o azão bezão e o azão bezinho. Por quê? Porque eles estão em maior proporção, correto? Observamos que azão e bezinho e azão e bezão são os gametas do crossing. Por quê, professor? Porque estão em menor proporção. E a taxa de crossing over vai ser quanto? 40%. O que é isso, professor? A taxa de crossing vai ser 40%. Por quê? Eu vou somar os dois gametas do crossing, que foram... que foi 20% mais 20%, que deu 40%. Então, para eu encontrar a taxa da proporção, da taxa de permuta, eu tenho que somar os dois gametas. Tá? Eu vou somar os dois gametas do crossing, os 20% do azão bezinho e os 20% do azinho bezão, que vai chegar a 40%. Essa taxa de crossing vai ser equivalente à distância entre os genes. Então, gente, então a distância entre eles não foi 40% a soma? Então, vai ser 40 unidades de recombinação, ou 40 centimorga. Em uma questão, caso seja dada a distância entre os genes, sabemos que ela será igual à taxa de crossing. Tá vendo? Eu acabei de falar, gente. A distância entre eles é a mesma coisa que o valor da taxa de crossing. E a metade deste valor vai ser a proporção dos gametas formados. Então, se na questão perguntar qual a taxa de proporção dos gametas formados,
Vocês vão colocar 20% para azão Bzinho e 20% para azinho Bzão, tá? Qual a taxa de proporção geral? 40%, que é o quê, professor? A soma desses dois gametas. Qual é a distância entre eles? 40 unidades de recombinação ou 40 centimorgas. Olha o exemplo aqui, galera. Qual a proporção de gametas formados em um crossing de um indivíduo com genes azão, Bzão, azinho, Bzinho, que estão a 16 unidades de recombinação de distância? Lembrando, 16 unidades de recombinação, gente, é a mesma coisa que o quê? Que é uma taxa de crossing over de 16%. Então, o crossing over ocorre o quê? Em 16% das células. Beleza, correto? Foi o que vocês viram aqui nessa questão anterior, 16%. Nesse caso, vão ser formados os gametas do crossing. Na proporção de quanto, professor? Se esses foram os gametas do crossing, né? No caso, aliás, esse aqui não é os gametas do crossing, tá, gente? É os gametas parentais. Então, gente, se for, nesse caso, vão ser formados os gametas do crossing na proporção de quanto? De 8% para azão Bzinho e 8% para azinho Bzão. Eu vou dividir bem no meio, tá? 8% para um, 8% para outro. Então, gente, lembrando, 16% não eram os gametas do crossing? Não eram os gametas do crossing, 16%? Que ele acabou de falar aqui. Então, eu vou pegar 100%, diminuir de 16%, e vou achar o quê? 84%, que vai ser a taxa de proporção dos gametas parentais. Esse aqui, ó, azão, Bzão e azinho, Bzinho, correto? Aí eu vou pegar os 84 e dividir por 2, para ser 42 para um e 42 para outro. Isso é tudo, gente, questão de cálculo, tá? De proporção aí, ó. 42 mais 42 vai dar os 84, que seriam a taxa de proporção, né? Aqui dos gametas parentais. Então, fica 42 mais 42, que vai dar 84. Os outros 16 seriam que a taxa de crossing over, ou seja, o que vai ocorrer em 16% das células. Então, se o 16% ocorre nos outros dois genótipos, né, nos outros dois gametas do crossing, no caso, eu vou pegar os 16 e dividir por 2, que vai ser 8% para azão Bzinho e 8% para azinho Bzão. Beleza? Deu para entender, galera? Observamos o genótipo de diferentes gametas. Olha a segunda situação. 350 com genes azão Bzão. 350 com genes azinho Bzinho. 150 com genes azão Bzinho e 150 com azinho Bzão. De cara, gente. Quem são os genótipos parentais? Azão Bzão e azinho Bzinho. Quem foi os gametas, perdão, do crossing? Azão Bzinho e azinho Bzão. Por quê? Porque estão em menor proporção. Ele pergunta, quais os gametas crossing? De cara, a gente vai encontrar quais eram os gametas crossing, os que estão em menor proporção, que é azão Bzinho e azinho Bzão, correto? Qual a quantidade deles? Eu vou o quê, gente? Lembra qual é a taxa de crossing? Aí eu somar os dois gametas do crossing. Então, eu somo 150 mais 150 e vai dar 300. É igual aqui, ó, eu somei os 20 mais os 20 deu 40, não foi? Aqui vou somar 150 mais 150, que vai dar 300. Beleza, professor. Então, eu tenho aí 300 gametas, né? 300 com esse genótipo com esses gametas do crossover. E, professor, se é 300 de um, qual é o dos gametas parentais? É só somar do mesmo jeito. 350 mais 350 vai dar 700, que você vai encontrar no azão Bzão e azinho Bzinho. Beleza? Professor, e qual é a minha taxa de crossing over, gente? A taxa de crossing vai ser calculada observando a quantidade de gametas recombinantes. Qual é a quantidade de gametas recombinantes? É aquela fórmula que eu disse para vocês lá no começo da aula. Vou pegar a quantidade de gametas recombinantes, que é quanto? 300. Você não acabou de somar? Que era 150 mais 150, que era a taxa dos gametas do crossing, 300, né? Dividir sobre a quantidade total. Então, qual é a quantidade total de genes aí, galera? É os 300 recombinantes mais 700 parentais, que é 1.000. Então, eu dividi por 1.000 e vou multiplicar por 100, que vai dar 30%. Então, minha taxa de recombinação é 30%.
E se fosse individual, professor, a taxa de recombinação de cada gene? Ia ser 15%. Eu não divido no meio, galera, igual aqui no exemplo 1, ia ser 15% para o Azinho Bzão e 15% para o Azão Bzinho. Beleza? Outro caso aqui, ó, o terceiro caso. Se ocorrer crossing over em 24% das meioses em um indivíduo Azão Bzão e Azinho Bzinho, quais as proporções de gametas esperadas? Repare que aqui não foi dada a taxa de crossing, tá? Aqui não deu a taxa de crossing, mas sim em quantas células ela ocorre, tá vendo? Logo, em 24% das células, há crossing. Quantas que não ocorre crossing? Diminui de 100, né? Que vai dar 76%. Então, 76% das células não ocorre crossing. Então, a gente vai ter o seguinte, galera. Se 24% dos gametas ocorre meiose, temos uma proporção equivalente entre os gametas. E vai ser formados aqui, ó, 6% azão Bzão, 6% azinho Bzinho, que são os parentais. 6% azão Bzinho e 6% azinho Bzão. Nos outros 76 das células, não haverá crossing. Quais os gametas formados? Não haverá crossing. Dos 76, você vai dividir no meio, que vai dar 38 para um canto, 38 para o outro. Então, 38% azão Bzão e 38% azinho Bzinho. Deu para vocês pegarem, gente, aí um pouco da lógica? Tá? Não é complicado isso aqui. Se vocês não entenderam, volte um pouquinho à aula e repita de novo todo o processo para tentar entender, beleza? Então, galera, próxima aula eu vou trabalhar exercícios com vocês sobre essa questão aí das taxas de permuta, tá? A gente vai conseguir, gente, responder exercícios de boaça, tá bom? Próxima aula eu vou passar a lista de exercícios para vocês. Próxima aula eu faço uma correção dessa lista de exercícios. E aí a gente vai conseguir tirar todas as dúvidas possíveis. Dando continuidade, galera, no conteúdo, agora a gente vai falar de mutação, tá bom? Vou falar agora de mutação. Bem, mutação, gente, vocês sabem que é o quê? Alteração do material genético, né? Ou seja, gente, é qualquer modificação ou alteração brusca dos genes ou dos cromossomos. E lembrem, gente, essa mutação, como eu falei para vocês, altera a sequência do DNA e, consequentemente, gente, ela vai alterar o quê? O produto codificado pelo aquele gene. Ele vai mudar, com certeza, uma enzima, vai mudar uma proteína que seria formada. Lembra lá da aula de DNA, né? O DNA vai formar uma molécula de RNA, porque, por sua vez, vai ser traduzida em proteínas. Então, qualquer mudança na sequência do meu DNA vai afetar o meu produto final, que é a produção de uma proteína, beleza? Então, galera, uma mutação ela pode provocar aí uma variação hereditária, né? Ou uma mudança aí no fenótipo. E, galera, lembre-se, a mutação ela pode produzir uma característica favorável num dado ambiente, mas também pode provocar, pode produzir uma característica que não seja favorável em outro ambiente. Por isso que muitas vezes eu digo, existem mutações que são benéficas, mas existem mutações que são maléficas. Como assim, professor? Um exemplo de uma mutação benéfica, me diga. Por exemplo, pessoas, gente, que moram, aliás, pessoas que possuem malária, por exemplo, né? É muito comum existirem, né, pessoas que possuem anemia falciforme. Lembro que a anemia falciforme, professor, a minha hemácia está em forma de foice, correto? A minha hemácia é redondinha, bonitinha, a nucleada, ela não vai estar com aquela estrutura perfeita, ela vai estar em forma de foice, vai estar danificada. O que acontece, professor? Uma pessoa que tem anemia falciforme, de certa forma, ela vai ter uma proteção contra a malária. Então, quer dizer que se eu morar em um lugar endêmico para malária, lá no Amazonas, uma região que seja tropical, tem várias florestas tropicais, onde tem grande quantidade aí de insetos que podem transmitir a malária, que é o plasmódio, né, que é o protozoário da malária. E o que acontece, galera?
uma pessoa que tem anemia falciforme, onde a hemácia vai estar em forma de foice, essa pessoa vai fazer com que o organismo dessa pessoa vai fazer com que o próprio plasmódio, que é o protozoário da malária, não consiga invadir a minha hemácia. Eu acho que vocês já estudaram aí com o professor Cássio que o plasmódio ele precisa invadir a hemácia para poder se multiplicar e dar sequência ao seu ciclo. Aí o que acontece? O plasmódio ele só invade hemácias que estão com estrutura íntegra. Quer dizer que a pessoa que tem anemia falciforme não vai conseguir fazer com que esse plasmódio consiga invadir as suas hemácias, porque suas hemácias não estão íntegras, elas estão em forma de foice. Então, de certa forma, é uma proteção aí contra a malária. É uma mutação benéfica, por exemplo. Dando continuidade, gente, quando o gene para uma enzima sofre mutação, a enzima codificada pelo gene pode se tornar inativa ou menos ativa, pois sua sequência de aminoácidos foi alterada. Foi aquilo que eu quis dizer para vocês, gente. A mutação ela vai alterar aí, é claro, a produção de uma determinada proteína, tornando ou ativa, inativa ou menos ativa. Beleza? Observem aí, gente. Ó, o DNA, o gene normal, vai produzir uma proteína normal que vai dar origem ao meu fenótipo, correto? Vamos supor que eu tenho um gene que vai me dar a cor dos olhos, e aí vai produzir aquela proteína que vai me dar a cor dos meus olhos, vai produzir meu fenótipo, que são os olhos, por exemplo, azuis. Se ocorrer um evento mutacional, né, durante uma transcrição ou tradução, o que vai acontecer? Vai dar origem, né? O gene vai estar mutado, ele vai dar origem aí a uma proteína disfuncional ou uma proteína realmente que não vai exercer a sua função ou talvez vai ter uma função diminuída, menos ativa e vai o que alterar o meu fenótipo. Eu vou acabar tendo um problema aí na minha coloração dos olhos. Deu para vocês pegarem aí? Então, ó, uma mutação de uma região da proteína, codificação de um gene. Note que nem todas as mutações levam a proteínas alteradas, que nem todas as mutações são regiões que codificam proteínas. Então, gente, só para vocês entenderem que o gene que é mutado, ele pode sim originar uma proteína com defeito, tá? Ou uma proteína realmente menos ativa. E, consequentemente, vai alterar o meu fenótipo. Então, galera, o que são mutações? São alterações ou modificações súbitas, espontâneas, em genes ou cromossomos, podendo acarretar variação hereditária. Gente, as mutações elas podem ser gênicas, quando alteram a estrutura do DNA, né, quando alteram a sequência de nucleotídeos do DNA, ou pode ser cromossômicas, quando alteram a estrutura ou o número de cromossomos. Então, a gente vai estudar aí esses dois tipos de mutações, as gênicas e as cromossômicas. As mutações gênicas, elas alteram a sequência de nucleotídeos do meu DNA, seja por um processo de substituição, adição ou remoção de bases nitrogenadas, ou seja, lembrando que essas mutações gênicas podem conduzir a uma modificação lá da molécula de RNA mensageiro que é formada. Vocês lembram, né, gente? Que o DNA ele vai ser transcrito em uma molécula de RNA mensageiro. Então, se eu tiver alguma modificação lá do meu DNA, consequentemente, vai conduzir a uma modificação da minha molécula de RNA mensageiro e, consequentemente, vai alterar a proteína que vai ser produzida e, consequentemente, vai gerar efeitos diferentes no meu fenótipo. E tem as cromossômicas, né, que vai ser alguma alteração na estrutura, né, ou no número de cromossomos, tá? Lembrando, eles podem afetar, gente, uma determinada região de cromossomo, ou quem sabe o cromossomo inteiro, ou todo o complemento cromossômico do indivíduo. As mutações são espontâneas e podem ser silenciosas, ou seja, não alterar a proteína ou sua ação. Podem ainda ser letais quando provocam a morte ou ainda acarretar doenças ou anomalias. Galera, a importância da mutação.
a mutação ela também pode promover a evolução, já que determina um aumento na variabilidade genética. Então, galera, muitas vezes, como eu falei para vocês, a mutação ela pode ser benéfica. Ela pode me trazer aí um aumento da variabilidade genética. Beleza? Gente, a gente falando em variabilidade genética, a gente vai estudar isso aí mais na frente, na evolução, né, que as mutações, elas são importantes do ponto de vista evolutivo. São as mutações que vão dar origem, como eu falei para vocês aí, a uma variabilidade de indivíduos de uma população, né, sobre a qual vai atuar realmente a seleção natural. A gente vai falar de seleção natural quando a gente entrar em evolução. Onde e como ocorrem? Então, galera, como eu falei para vocês, essas mutações elas vão ocorrer, né, durante o processo de replicação de DNA, que antecede a divisão celular, ou seja, vem antes da mitose ou da meiose. Vocês lembram que a replicação do DNA acontece ainda na fase de eutéfase, ou pode ocorrer aí por erros relacionados com a individualização dos cromossomos, por exemplo, no crossing over, ou na separação de cromossomos ou das cromátides durante a meiose ou a mitose. Então, vocês viram aí, né, que essas alterações, essas mutações, elas podem ocorrer ao fato, né, pode ser ocorrer, por exemplo, em uma célula somática durante a mitose e vai acabar refletindo nas células desses indivíduos descendentes. É o que acontece muito com a formação, gente, de tumores, né? Pode ocorrer a formação de cânceres, de tumores, em decorrência de uma mutação aí nas células somáticas, que é durante a mitose. Ou pode ocorrer aí durante a formação dos gametas. E quando ocorre na formação dos gametas, elas vão ser, consequentemente, essas mutações vão ser transmitidas ao longo das gerações, ou seja, é algo que vai ser hereditário. Bem, as mutações gênicas são pontuais e podem ter origem através da adição, substituição ou perda de bases nitrogenadas em um trecho da molécula de DNA. Então, a gente vai ver aí, primeiro, as mutações gênicas. Então, essas mutações gênicas, elas são justamente as alterações nessa sequência de bases nitrogenadas, correto? E, além disso, vai originar novos alelos naquele gene. Como foi dito, essas mutações gênicas, elas podem ocorrer de forma espontânea, né, havendo aí uma alteração das bases nitrogenadas do DNA, ou podem ser induzidas por algum agente externo, ou por um produto químico, ou por uma radiação ionizante. Então, existem, né, essas mutações espontâneas, por exemplo, elas surgem aí principalmente durante a replicação do DNA. É muito comum haver uma mutação espontânea, principalmente durante a replicação do DNA, que é o que a gente chama de tautomeria. Então, o que acontece quando há uma mutação espontânea, gente? Por exemplo, essas mutações espontâneas elas vão surgir justamente porque o DNA, gente, o DNA ele é uma molécula muito frágil, então ela sofre muitos problemas durante a replicação. É lógico que existem enzimas de reparo que vão conseguir reparar toda a estrutura do DNA. A gente tem, gente, praticamente mutações ocorrendo no nosso corpo a cada milissegundo. Porém, a cada milissegundo também vamos ter mecanismo de reparo nesse nosso DNA. Até porque a gente está sofrendo, gente, a ação de várias coisas no ambiente. A ação da radiação do sol, a ação de produtos químicos que a gente utiliza no dia a dia. Então, é claro que existem mecanismos de reparo. Uma hora ou outra, esse mecanismo de reparo não vai ser eficiente e vai realmente gerar a minha mutação. Porém, as mutações espontâneas, elas surgem, né, em um ambiente celular que pode danificar esse DNA. Então, uma das causas mais comuns é justamente a transformação de uma base nitrogenada em outra. É o que eu chamo de tautomeria. Por exemplo, uma citocina de uma cadeia lá do DNA, ela pode perder o grupo amina e transformar o quê? E se transformar em uma uracila. E o que acontece, professor, se minha citocina se transformar em uma uracila durante o processo de replicação do DNA? A citocina que foi alterada, ela vai se comportar, então, como uma uracila e vai acabar se pareando com quem?
Quem é que se pareia com uracila? Adenina. Então, vai acabar a minha citocina, digamos assim, se pareando com uma adenina e não com a guanina, como seria o esperado. Beleza? Então, aí, essa molécula de DNA que vai ser originada por esse processo já é mutante. E quando se replicar, vai dar continuidade a essa mutação. Então, olha aí o perigo, né, galera? Um exemplo clássico de mutação gênica é o que ocorre na anemia falciforme, né? Onde a deformação da hemácia em forma de foice é oriunda da troca do aminoácido glutâmico pela valina. Então, ocorre uma substituição do aminoácido, né? Do ácido glutâmico pela valina, que forma a hemoglobina, o que vai ocasionar aí um agrupamento dessa proteína. Além de alterar a morfologia da hemácia, uma vez agrupados, os glóbulos vermelhos, os mesmos bloqueando vasos sanguíneos, diminuindo a oxigenação dos tecidos e provocando a morte do indivíduo. Olha aí, gente, como é que acontece no exemplo. Vocês podem observar, né? Ó, tá aí a cadeia de RNA, cadeia de RNA mensageiro, e vai ser sequenciado para formar a minha proteína, o meu aminoácido, correto? E formar a minha cadeia proteica. Aí, ó, vamos ter aí, ó, alguns aminoácidos, treonina, prolina. Quando vem aqui, ó, ácido o quê? Ácido glutâmico, né? Ou o aminoácido glutâmico. Aí o que acontece, galera? Vocês podem ver aqui que aqui seria o normal, correto? Formando o ácido glutâmico. O que acontece? Houve a substituição de quem? De quem? Da adenina por uma timina. Consequentemente, formou aqui um outro aminoácido. Consequentemente, aliás, formou-se uma outra sequência de códons. Aqui era GAG, ficou GTG. Consequentemente, aqui vai dar origem a um outro aminoácido. Por quê? Porque GTG codifica outro aminoácido, não o ácido glutâmico. Vai codificar a valina. Então, por culpa de uma substituição de uma base por outra, acabou formando um aminoácido diferente e acabou danificando o que? A produção das minhas hemácias. Então, essa mutação levou a um dano das minhas hemácias. Uma hemácia que era redondinha, bonitinha, normal, acabou se transformando em um foice. Beleza? Então, vamos lá. Tipos de mutações gênicas. A gente vai estudar aqui as mutações por substituição, por inserção e por deleção. O que é a mutação por substituição, galera? A mutação por substituição ocorre o quê? A troca de um ou mais pares de bases. Então, nessa mutação gênica por substituição, vai ocorrer justamente essa troca de um ou mais pares de bases. Temos aqui a inserção, que é quando uma ou mais bases são adicionadas ao DNA. Vocês vão estar inserindo uma outra, né, ou uma ou duas bases aí no meu DNA. E isso vai acabar alterando a ordem de leitura da molécula. Lembra que a gente acaba lendo o quê? De 3 em 3, né? Que é o códon, durante a transcrição aí do aminoácido, para poder formar o aminoácido daquela cadeia de proteína. E temos a deleção, que aí, né, ocorre quando uma ou mais bases vão ser retiradas, vou apagar, vou deletar aquela base nitrogenada do DNA. E também vai ocasionar uma modificação na ordem de leitura, ou durante a replicação, ou durante a transcrição. Vou mostrar aí mais na frente, galera, aí, as mutações, tá? De substituição, de inserção e de deleção. Observem aí, ó. A adição, se eu adicionar uma base, que é a inserção, né, galera? Se eu inserir uma base, ó, tá aqui a sequência original, correto? TAA, CTG, CAG, GT. Tirei de 3 em 3, que é o códon, correto? Se eu inserir bem aqui, ó, P, inserir bem aqui uma citosina, ó. E agora, não vai mudar a minha ordem de leitura? Em vez da sequência da trinca, que era CTG, vai passar a ser o quê? CCT. Consequentemente, vai dar origem a um outro aminoácido, que não seria o original. Né? Ou por uma deleção, por exemplo,
Lembra? A sequência não era TAACTG? Eu tirei bem o quê? O T. Tirei o T. Foi uma mutação de ponto. Né? Bem no ponto, ó. PAM, o ponto da mutação. Viu? Essa mutação de ponto, gente, é geralmente a alteração de um único par de bases, né? Que ocorre naquela sequência do DNA ou do RNA mensageiro. Aí o que acontece, gente? Quando ocorre justamente essa deleção, também vai estar alterando a minha ordem de leitura da base. Ou seja, aqui eu vou estar lendo o que é agora? CGC, que vai dar origem a um outro aminoácido. E a por substituição, galera. Tá bem que é a minha cadeia original, tá? Tá aqui, não sei qual é. Eu não sei qual é aqui o par de base, tá? Mas quando ocorre a substituição, gente, é somente o quê? Tirar, somente um par, né, de bases nitrogenadas do DNA e vai acabar alterando aí a minha sequência, né? Vai acabar alterando a proteína que vai ser codificada. Professor, mas se eu substituir, sempre vai acabar alterando a formação final da proteína? Gente, a substituição, né, de uma base nitrogenada por outra, muitas vezes pode não alterar a formação do meu aminoácido final. Como assim, professor? Vocês lembram que o código genético ele é redundante? A gente viu lá aquele quadro, quando a gente estudou lá DNA, a gente viu um quadro enorme de aminoácidos que podem ser formados, a gente pode formar aí mais de 64. Vocês lembram, gente, que nosso código existe 64 trincas para a formação de aminoácidos? Vocês lembram daquele quadrozinho enorme de trincas de aminoácidos? Pois bem, vocês viram lá que mais ou menos 4 sequências, né? 4 trincas podem originar um aminoácido, geralmente três trincas pode originar um aminoácido. Então, se eu substituir uma base nitrogenada por outra, ou um par de bases nitrogenadas por outro, às vezes pode não alterar o meu aminoácido original. Às vezes nem vai alterar a minha proteína que vai ser resultante da leitura desse DNA ou desse RNA mensageiro durante a transcrição. Então, essa mutação por substituição, muitas vezes, pode não alterar a formação final da minha proteína. E, às vezes, pode. Tá? Às vezes, não pode gerar uma proteína mutante por conta que o nosso código genético ele é redundante. Beleza? Existe também as mutações induzidas. O que são essas mutações induzidas? Essas mutações induzidas são justamente, galera, o tipo de mutação que ocorre aí por uma indução por algum agente mutagênico. Né? Pode ser, por exemplo, alguma substância química ou uma radiação que justamente ajudam, né, a aumentar essa probabilidade de ocorrer mutação. Professor, e quem são esses agentes mutagênicos que vão me levar a ter uma mutação induzida? Fontes naturais de radiação, né, os raios cósmicos da luz solar, ou então certos minerais radioativos da crosta terrestre. Existem minerais radioativos, o urânio, o rádio, o carbono 14, eles emitem radiação. Os raios alfa, beta e gama, essas radiações, especialmente os raios gama, eles têm, olha isso aí, galera, eles têm energia suficiente para remover elétrons dos átomos e quebrar os esqueletos de açúcar e fosfato do DNA. Então, essas mutações induzidas, elas realmente acontecem por meio de agentes físicos, né, que são as radiações, ou de químicos, né, principalmente hidrocarbonetos, que vão produzir mutações na molécula do DNA. Eles vão desestruturar a molécula do DNA. Né? Ou então, aí, pode ser as fontes naturais de radiação ou substâncias químicas, como aquilantes, acridinas, drogas usadas na químio, nitrosaminas e o próprio nitrito de sódio. Olha aí, uma radiação ultravioleta, né, o efeito dela pode provocar uma desestruturação da molécula de DNA. Existem as mutações cromossômicas, galera. Mutações cromossômicas, como já havia abordado para vocês, são alterações que vão afetar o número ou a estrutura dos cromossomos. Tá? Embora não provoquem o surgimento de novos genes, é claro, elas podem contribuir para o aparecimento de umas novas combinações gênicas. Tá? As mutações cromossômicas, elas podem
elas podem ser classificadas em numéricas e estruturais, tá? As numéricas que a gente vai estudar aqui são as euploidias e as aneuploidias, tá? Então, bora lá. As mutações numéricas podem ser classificadas em aneuploidias e euploidias e são chamadas de aberrações numéricas. A aneuploidia ocorre quando há perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos devido a erros na distribuição dos cromossomos durante a mitose ou a meiose. É o que acontece muito, gente, por criar, né, por digamos assim, formar a síndrome de Turner, a síndrome de Down, a síndrome de Klinefelter, tá? São exemplos de aneuploidia. Então, ó, lembrando, só recapitulando, galera, a aneuploidia, né, e vão existir cromossomos, tá? Existem cromossomos a mais ou a menos em relação ao número normal, beleza? Geralmente, essa aneuploidia, galera, ela envolve apenas um único par de cromossomos, beleza? Então, geralmente, ela envolve apenas um único par de cromossomos. Então, o que acontece? Observem aqui, acho que, cadê a aneuploidia? Ó, aqui. Vocês podem observar aqui na aneuploidia, galera, tá aqui, ó, um par de cromossomos homólogos, nós temos quantos cromossomos? 46, correto? A gente tem 46 cromossomos, 46 cromossomos no total. Durante a replicação, ou durante a intéfase, ocorre o quê? A duplicação do material genético, correto? De 46 cromossomos passa a ser 92. Pode ser que durante esse processo de replicação ocorra aí erros na distribuição dos cromossomos, né? Às vezes aparece um cromossomozinho a mais. Aí o que acontece, professor? Pode ocorrer uma monossomia, né? Que é a ausência de um dos homólogos no par. A pessoa acaba tendo o quê? 45 cromossomos total, ou seja, ficou faltando um outro cromossomo para formar a duplinha, acabar tendo apenas 45. Ou pode ter uma trissomia, né? Ou seja, uma adição de mais um par de cromossomos do que o normal. E a pessoa acaba tendo, ao invés de 46 cromossomos totais, acaba tendo aí 47 cromossomos. Beleza? É o que acontece, galera, se você tem exemplo, não tem. É o que acontece muitas vezes na síndrome de Down, tá? O que acontece na síndrome de Down, gente, eu vou ter uma trissomia, né? A pessoa, principalmente aonde? Lá no cromossomo 21. Acontece lá no cromossomo 21. A pessoa ela vai ter o quê, galera? Vai ter aí 47 cromossomos a mais, tá? A síndrome de Down, gente, acontece mais no homem, tá? É a aneuploidia que é mais viável aí no homem. Outra coisa, quais são as características, professor, de uma pessoa que tem síndrome de Down? A pessoa aí tem baixa estatura, né, apresenta uma morfologia das pálpebras, que é bem característica de uma pessoa que tem síndrome de Down, que é o que fica com os olhozinhos bem puxados, né? A boca ela é pequena, tem um atraso mental também. Síndrome de Turner, que é bem conhecido também, galera, é uma monossomia, ou seja, é uma retirada de um cromossomo. Então, ao invés da pessoa ter 46, a pessoa tem 45. A pessoa não. A mulher, né? Tem 45 cromossomos. A pessoa acaba tendo, né, por exemplo, um infantilismo sexual, podem ter formação de ovários vestigiais, que mais que acontece na síndrome de Turner? A pessoa tem baixa estatura, podem ter pregas perigonocais, é muito comum aí da pessoa que tem síndrome de Turner. É muito comum, galera, a pessoa perceber já esses sintomas, né, característicos, eles são mais notórios, assim, durante a puberdade. E tem a síndrome de Klinefelter, né, que acontece aí no homem, ele ocorre aí por ter um X a mais, tá, lá no cromossomo sexual, beleza? Lembrando, gente, a síndrome de Turner e a de Klinefelter ocorre aí no cromossomo sexual, beleza? Lá no par sexual. E aí, na de Klinefelter, acaba tendo aí um X a mais. Um homem vem ter XY, acaba tendo XXY. Beleza? A pessoa acaba tendo o quê, professor? Acaba tendo estatura grande, testículos e pênis acabam sendo pequenos,
há uma redução da pilosidade pública, os seios ficam mais salientes. Então, o homem acaba tendo um pouco, né, de desenvolvimento dos caracteres femininos. Tá? Euploidia. A euploidia, ela envolve, gente, a alteração completa do genoma. Então, aí ocorre quando há perda ou acréscimo de genomas completos. Então, não é só em um par, né, de cromossomos, aí no genoma completo. Ela surge aí quando os cromossomos se duplicam e a célula não se divide. Neste tipo de mutação, podem ser formados indivíduos triploides, 3Ns, tetraploides, 4Ns, entre outros casos de poliploidia. Então, gente, o que acontece aqui? Muitas vezes pode acontecer, é muito comum em plantas, tá, gente? Nas plantas, por exemplo, a poliploidia, ela é comum, bastante comum. As plantas poliploides, elas podem ter essa capacidade de se autopolinizar, né? Ou de se cruzar aí com outras semelhantes. Já nos humanos, os embriões que são poliploides, eles não se desenvolvem. Então, geralmente, a pessoa, se o embrião ele nascer com poliploidia, ele vai nem nascer, né? Ele vai, a mulher grávida, ela vai ter um aborto. Então, gente, só para finalizar aqui, a euploidia, né? Uma das causas da euploidia é justamente a fecundação de um gameta diploide. Pode acontecer a fecundação de um ooócito por 2 espermatozoides e gerar essa euploidia. E, por fim, temos as alterações, né, as mutações estruturais. Essas mutações estruturais, elas são alterações que afetam a estrutura do cromossomo, né? Como a gente falou lá, temos as estruturais numéricas, né? Aliás, temos as mutações cromossômicas numéricas, que a gente viu aqui passado, que é a neuploidia e euploidia, e as mutações cromossômicas que são estruturais. As mutações estruturais, por sua vez, elas vão se dividir em 4 tipos. A gente vai já ver eles. Professor, então as mutações estruturais são alterações que afetam a estrutura do cromossomo, ou seja, o número ou o arranjo dos genes nos cromossomos. Elas podem ser classificadas aí, galera, de acordo aí com o tipo, né? Elas podem ser aí por uma deficiência ou deleção, né? Ou seja, quando falta um pedaço do cromossomo, ou duplicação, quando o cromossomo tem um pedaço repetido, ou inversão, quando o cromossomo tem um pedaço invertido, ou translocação, quando o cromossomo tem um pedaço proveniente de um outro cromossomo. Observe aí os desenhos, gente. Olhem bem que há deleção, tá? Ou seja, ocorre quando o cromossomo ele perde um pedaço. Tá aqui o cromossomo ABC, DEF. Perdeu qual pedaço? Pedaço B. Então, ocorre uma deleção. Beleza? Ocorreu aí a quebra, né, do pedaço B. Inversão. A inversão, gente, ocorre quando o cromossomo ele se une a um pedaço invertido. Então, observem, né, que no caso da inversão, a localização do centrômero, olha aqui o centrômero de preto bem no meio, né, em relação ao pedaço invertido, é que vai determinar o comportamento genético do cromossomo. Então, se o centrômero estiver fora da inversão, é uma inversão paracêntrica. Se ele estiver envolvido na inversão, eu digo que ela é pericêntrica. Então, observem aqui, ó, uma inversão aqui, ó, ABC, DEF. Aqui é o cromossomo normal, beleza. Bem bacaninha. Ocorreu inversão. Em vez de ser na ordem, ó, ABC, DEF, mudou tudo aqui o bagaço, ó, AED, CBF. Então, ocorreu uma inversão. Aconteceu aí, né, quando o cromossomo ele se uniu a um pedaço invertido. Translocação. A translocação, gente, é quando o cromossomo ele tem um pedaço de um outro cromossomo. Esse tipo de mutação já é muito comum em aves, né, nos tucanos principalmente, e também em alguns mamíferos. Beleza? E tem uma importância aí na evolução. Observem aí, ó, A, B, C, D, E, F de um cromossomo. A ordem do outro, GH e JKL do outro cromossomo. Olha o que aconteceu, gente, uma translocação. ABC, pedaço ABC, ok. Acabou trocando aí com o outro, ó, JKL. Gente, isso mudou, não era DEF? Ele trocou com outro cromossomo. Então, houve a troca de um pedaço do cromossomo
com outro. E temos a duplicação. O que é a duplicação, professor? É justamente quando o cromossomo, tá aqui o normal, ele acaba tendo um pedaço repetido. Qual foi o pedaço repetido? O B. Fácil, né, galera? Fácil, fácil, fácil. Gente, por hoje é só, tá? Estudem muito, é um assunto um pouquinho extenso, beleza? Eu vou passar para vocês algumas atividades para a gente comentar na próxima aula. Combinado? Abraço para todos e fiquem com Deus e até a próxima aula.